começar apresentando o Kleber, né? O Kleber, o nome dele é Kleber Mena Barreto. O Kleber é farmacêutico, ele é pós-graduado em farmácia hospitalar, tem especialização em bioquímica clínica, avaliador de gestão de qualidade certificado pela ONA, é docente em farmacologia aplicada à saúde e à enfermagem e em legislação farmacêutica também. Então, ele já tem aí uma experiência com aula de farmacologia, nessa aula que faz parte da disciplina de raciocínio clínico para enfermagem, né? E aí eu deixo a fala com o Kleber, ele vai explicar um pouquinho como é que vai ser a dinâmica de hoje, para a gente poder alinhar algumas coisinhas de horário com vocês e tal, tá bom? Tudo bem, Kleber? Tudo bem, pessoal? Mais uma vez, boa tarde, né? É um prazer estar aqui com vocês. Confesso que um certo nervosismo, né? Quando a gente lida com uma classe onde a gente já trata diretamente com profissionais, né? A gente tem a rotina de trabalhar com formandos, né? Pessoal a nível de graduação, mas quando a gente pensa no aspecto de lidar com profissionais, a gente precisa ter um pouquinho mais de frieza, né? Um pouquinho mais de tranquilidade, mas confesso que assim foi algo bem gratificante para mim, o convite da Lucélia e da Isadora, né, para que a gente pudesse estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa experiência, na verdade trocando um pouquinho dessa ideia, né? Minha proposta é sempre nos meus encontros é que a gente consiga estabelecer um bom contato, né, estabelecer uma condição de trocar informações, né? Porque vocês tenham certeza que eu posso estar acrescentando algo na formação de vocês, no condicionamento do profissional de vocês, mas certamente eu vou absorver muitas coisas também que vocês podem estar trazendo para nós, né? E a gente cria, nesse momento aqui, a oportunidade de esclarecer algumas questões, principalmente no que envolve a metodologia, né? A gente pensa que a melhor forma de tratarmos assuntos, principalmente relacionados a questão de saúde pública, né, principalmente questão de saúde da família, a gente trabalhar da melhor forma possível um movimento de expansão de informação. Vocês podem, eu tenho uma breve experiência, então a gente pensa, né, quando a gente envolve a questão da saúde da família, a garantia de uma informação qualificada é algo que pode trazer um diferencial para o resultado dos nossos tratamentos propostos, né? Então, quando a gente pensa na farmacoterapia, a gente avalia que o bom funcionamento, o bom direcionamento do tratamento farmacológico passa totalmente pela questão da informação. E a gente pensa que com a suporte da enfermagem, né, a gente tem uma demanda muito maior do profissional de enfermagem comparado com o profissional farmacêutico, a gente consiga obter, né, uma condição de maior propagação dessa informação, e é isso que a gente vai tentar expor aqui da melhor forma. Eu espero que a gente consiga atingir essas expectativa aí, não só de vocês, mas também da organização, da coordenação, para que a gente consiga evidenciar isso da melhor forma possível, e a gente começa a tratar isso hoje. Nossa proposta inicial, eu vinha conversando com a Isadora, e a gente estabeleceu o seguinte: nesse primeiro módulo, a gente vai trazer algo relacionado às estratégias de adesão ao tratamento, tá? Então, a gente cria essa oportunidade, no primeiro encontro hoje, de estabelecer as propostas, as estratégias que levam ou não à adesão ao tratamento. Então, a gente vai discutir esse movimento hoje. Nós vamos criar uma metodologia de que daremos um intervalo para que isso ocorra, e nós deixaremos, antes do intervalo, um questionamento para vocês, que vocês terão um tempo aí para discutir. Parece que já existem uns grupinhos aí separados, né? E vocês possam estar discutindo. Me ajuda aí, Isadora, se eu estiver errado. Então, o Kleber ele vai fazer uma primeira apresentação, e aí a gente vai dar um intervalo. A gente pensou no intervalo de mais ou menos 45 minutos, não é isso, Kleber? De 45 minutos tá a ótimo. 50 minutos, para vocês se reunirem em grupos. E aí, como a gente fez aquele trabalho de políticas públicas, né, e vocês estão já reunidos em pequenos grupos de países, a gente pensou em ser esses grupos mesmo, para não ter muita dificuldade, né, de criar novos grupos, não perder tempo com isso. E aí o Kleber vai deixar uma pergunta disparadora sobre essa primeira fala que ele vai fazer nesse primeiro momento. E aí, em grupos, vocês podem ir lá discutir no WhatsApp mesmo sobre o que vocês acham. É uma pergunta relacionada também à prática, tanto da unidade, quanto também a vivência que vocês têm com pessoas em casa que fazem uso de medicação.
E aí, no retorno, depois desses 45 minutos, nesse retorno, cada grupo pode falar um pouco sobre isso. E aí vocês podem ficar livres, se quiserem falar, se quiserem apresentar algo. E aí o grupo, vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem. Então, nesse segundo momento, seria isso, né? Esse debate sobre essa pergunta disparadora. E aí cada grupo vai poder falar da forma que achar melhor. Seria isso, Kleber? Acertei? Fechado, perfeito. Perfeito. Pô, acertou não, perfeito. Eu que tenho que perguntar se está tudo certo. Eu coloquei Perfeito. aqui no chat também as inscrições para as dúvidas e perguntas. A gente combinou, Kleber, de ter um momento para essas dúvidas, para não ter uma interrupção. Então, o pessoal que tiver dúvida, vai escrevendo ali no chat, pode escrever a pergunta, pode colocar só o nome, que aí no momento a gente vai poder, talvez antes do segundo bloco, poder responder sobre essas perguntas, tá bom? Tá joia. Por mim tá ok. Pessoal, obrigado, Isidora. Eu trouxe um conteúdo escrito, né? Algumas imagens de PowerPoint, então a gente tende a levar essa discussão a partir dessas primícias, né? Considerando uma referência, e a partir daí a gente desenvolve alguns questionamentos. Então, eu peço o auxílio aí da Isadora, né? Que vai estar me auxiliando e dando suporte aí. Eu estou me sentindo honrado com esse suporte, para vocês começarem aí a divulgação desse suporte aí, tá? Espero que a gente consiga ter um momento agradável, que dê tudo certo aí, se Deus quiser. Beleza, Isadora? Se tu puder começar. Tá. Beleza? Conseguem ver a minha tela? Eu consigo ver bem. Consegue? Tá. Então, deixa eu Pessoal, colocar aqui. Se vocês observarem, aqui embaixo na tela tem meu telefone e meu e-mail. Caso surja alguma dúvida, alguma demanda durante esses nossos encontros, vocês tenham a necessidade aí de ter uma condição ou uma necessidade que venham precisar de uma orientação, se a gente puder auxiliar em algo, fique aí à disposição meu e-mail, tá? A gente trabalha de uma maneira a tentar esclarecer da melhor forma possível. Ou se de repente surgir algum questionamento que nós possamos estar trazendo aqui em sala e que você de repente não sinta vontade de discutir isso, pode me falar no privado, tem aqui meu e-mail, me mande isso no privado, a gente vai interpretar da melhor forma, né? Eu posso de repente utilizar isso como uma ferramenta para otimizar o encontro, né? Mas eu vou pedir a autorização, olha, eu posso usar o seu tema que você me trouxe, sem identificação, somente para a gente evidenciar isso aí, porque é um tema que pode enriquecer aí os nossos encontros, então a gente pode utilizar esse canal aí de contato, vocês fiquem à vontade aí, não tem nenhum problema não, tá, pessoal? Fiquem à vontade aí, beleza? Então a gente inicia, né, falando um pouquinho sobre a farmacologia aplicada em enfermagem, né, um direcionamento bem importante, né? Não sei se eu comentei com a Isadora, nem com a Lucélia, eu acredito que não. Sou técnico de enfermagem, tá? Trabalhei muito tempo como técnico de enfermagem durante toda a minha graduação, é algo que me deixa muito honrado, muito feliz, né? Eu fui técnico, não, a gente não deixa de ser, né? Então é algo que me deixa muito feliz, muito honrado. Um período muito grande da minha graduação, eu trabalhei e exerci junto como técnico e na minha graduação como farmacêutico. Então é um prazer muito grande. Parece que a Isadora também é técnica, também, né, Isadora? Eu trabalhei 5 anos como técnica, então sou técnica de enfermagem também. A gente não deixa de ser, né? Eu fiz algumas dentro da técnica de enfermagem, uma questão como técnica de emergência médica, né? Mais focado em CTI, emergência. Então, a gente tem um pouquinho do pezinho lá na enfermagem. Eu sou casado com uma enfermeira, né? Então, a gente não acaba não fugindo do certificado do Corém, né? Então a gente está junto nessa guerra aí. O meu Corém já está ativo, tá, gente? Inclusive eu pago todo ano. Vamos lá, vamos continuar. Então a gente traz um pouquinho de farmacologia aplicada à enfermagem com essa abordagem de tentar dialogar no máximo possível para garantir a possibilidade do entendimento melhor. Vamos lá, Isadora, se você puder passar, eu te agradeço, querida. Beleza. A ideia inicial, gente, é abordar a adesão ao tratamento, né? Quando a gente observa, muitas das vezes, os pacientes saindo dos seus consultórios médicos, né, saindo das suas consultas, muitas das vezes, essa demanda que é acompanhada do paciente, ela vem coberta de dúvidas, né? Ela vem recheada aí de questionamentos. Então, a gente vai ter a oportunidade, nós, como profissionais de saúde de suporte, né, onde a gente avalia nesse critério, a gente avalia uma questão de suporte, a gente tenta amenizar os impactos que essas demandas, esses questionamentos podem causar
com relação à adesão ao tratamento dos nossos pacientes. É muito comum você observar o paciente saindo, né, do consultório médico, indo até, no meu caso, até a farmácia, e perguntando para quem atender, né, no caso para nós, farmacêuticos, para que vai ser esse tratamento? O porquê que eu estou fazendo esses medicamentos todos? Por que eu uso tanto comprimidos, né? E por que eu não tenho uma opção de quantidade menor? São dúvidas que elas deveriam, na verdade, ter um pouco de ser sanadas um pouco no próprio consultório, mas por alguma dificuldade, até mesmo de empatia, por umas questões de dificuldade de acesso, ou até mesmo de vergonha do paciente, sentir inibido em abordar isso ao médico, ele acaba levando essa demanda para outros profissionais. Falo aos senhores o seguinte: enquanto isso estiver acontecendo, isso é ótimo, tá? Pior é se esse paciente sai com esses questionamentos, com essas dúvidas, e vai para casa com essas dúvidas. Então, se ele encontrar em nós, encontrar em vocês a chance de amenizar essas dúvidas, de reduzir os impactos dessas dúvidas, é algo muito bom para o tratamento. Então, a gente observa que, hoje em dia, o processo de captação, o processo de informação é muito mais funcional, muitas das vezes, do que um tratamento farmacológico, onde a gente pode estar condicionando um acolhimento a esse paciente, uma forma de abordagem a esse paciente, favorecendo com isso, com que a proposta farmacoterapêutica seja obtida sem que haja alguma interrupção, sem que haja alguma interferência de alguns processos de interação, que pode ser uma interação medicamentosa, pode ser uma interação medicamento-alimento, pode ser uma interação medicamento-bebida alcoólica, e que a gente consegue, com um processo simples de uma informação, um bate-papo, uma abordagem restrita. A gente, seu Walter é testemunha aí, como a gente aborda muitas das vezes o nosso paciente, a gente sai um pouquinho da farmácia, abre a porta, leva o paciente para o pátio, conversa um pouquinho mais próximo, mas gerando no nosso paciente uma condição de entendimento, não só da nossa parte, mas fazer com que o paciente entenda quais são os critérios que levaram a essa abordagem. Então, vale muito a pena a gente tentar otimizar ao ponto de fazer com que o paciente nos entenda a proposta do tratamento, não abordando termos técnicos, ou muitas das vezes utilizando uma metodologia mais fácil, de mais fácil entendimento, e abrindo mão muitas das vezes das nossas primícias, dos nomes das substâncias, dos princípios ativos, levando em consideração que o paciente é o maior interessado em entender a proposta do tratamento. Então, é aquilo que a gente começa abordando hoje, avaliando o seguinte: a adesão ao tratamento. Ele é compreendido como a utilização dos medicamentos prescritos ou outros procedimentos em pelo menos 80% da sua totalidade. Então, quando a gente considera essa abordagem de pelo menos 80%, a gente engloba que há uma adesão qualificada ao tratamento, observando horários, né, doses e o período, a periodicidade do tratamento. Representa a etapa final do que se sugere como uso racional de medicamentos. Quando a gente pensa na questão do uso racional, a gente muitas das vezes se depara com a questão da legislação. No Brasil, infelizmente, né, a gente ainda tem algumas dificuldades no processo de adesão ao tratamento, envolvendo o processo de facilidade à aquisição de medicamentos. Hoje, a gente encontra alguns medicamentos tendo uma certa restrição ao uso, né, por conta da portaria 344 de 98, a questão dos antibióticos, que foi inclusa como um adendo na portaria, então leva a crer a necessidade da apresentação ou da retenção da receita. Mas em alguns outros casos, a gente se depara com uma facilidade, com uma oferta enorme. Muitas das vezes você consegue adquirir um tratamento, adquirir um medicamento, sem que você precise chegar ao balcão, né? Você obtém isso nos corredores das farmácias, nas gôndolas de fácil acesso, como se fosse uma substância de fácil contato, né? Então você vê alguns países bem menores do que o nosso. A gente precisa pensar em Europa, não precisa pensar em Estados Unidos. A gente vai aqui mesmo no Chile, próximo a gente não consegue comprar um antigripal sem uma receita.
Então, a gente consegue avaliar que a questão da legislação, a questão do amparo legal, muitas das vezes nos impede ou às vezes dificultam o condicionamento. Porque quando eu parto da premissa de que o paciente tem um tratamento estabelecido, mas ele também tem uma orientação de um vizinho, de um colega de trabalho, de um familiar que diz o seguinte: esse medicamento ele não é muito bom não, mas tem aquelezinho que a Mariazinha, que é minha vizinha, tomou e ficou muito boa. Mas será? Tem prescrição médica? Tem alguma contraindicação? Será que esses processos não podem atrapalhar essas demandas de otimizar e qualificar o tratamento proposto? Então, a gente precisa considerar essas possibilidades, né? Sim, Lívia, doutor Google, nossa, isso aí é o cara que está arrebentando no cenário, né? Sabe qual é a minha próxima expectativa, Lívia? Que o doutor Google passa a fazer cirurgia. Minha última esperança é essa. Quando o doutor Google começar a operar, eu desisto, eu abandono a profissão, porque vai chegar ao ponto em que toda consulta, toda abordagem, não abram mão do que eu estou falando, não, tá? Toda a temática, às vezes, que eu abordo em sala de aula, eu sou confrontado diretamente. Olívia, Isadora, desculpa. Tá bem, Isadora, perdão. Não tem problema, não. A falha foi minha, não tem que ter avisado. Olha aí. Muitas das vezes, Isadora, a gente é confrontado, a gente traz uma temática, aborda um tema aqui, e na aula seguinte, professor, aquilo que o senhor falou, eu olhei no Google aqui, e não vi algo muito bacana, muito semelhante com o que o senhor trouxe, não. Então, a gente tem que dar a aula e ficar atento para qualquer confronto que o Google possa estar trazendo, né? Isso leva grupos de WhatsApp, isso leva posicionamentos de gerenciamento, até mesmo de fontes completamente não tão fidedignas, né? Então, faz com que a gente fique sempre vulnerável a essa condição, né? O paciente, sim, Érica, aí, muito comum. Às vezes o paciente chega na unidade, às vezes vai retirar o medicamento lá na clínica, com a seguinte abordagem: a médica prescreveu errado, porque não é essa quantidade que eu faço uso. Então, a gente condiciona alguns fatores que podem estar levando esse paciente a já criar uma resistência ao tratamento. Então, a gente vai abordar alguns temas, em um deles, Érica, essa questão aí que você nos trouxe. A gente vai pedir aí para a Isadora já passar para um segundo quadro, para a gente já avaliar. Deixa eu ver aqui a Tamires. Verdade. A adesão envolve múltiplos fatores. Ultimamente, tenho visto muitos pacientes que não sabem ler. Por exemplo, é importante questionar se ele sabe ler ou não, e se não, se mora com quem. Tamires, eu vou falar sobre isso também, mas se eu fugir um pouquinho, você me lembra, eu vou te contar um exemplo comigo, tá? Não vou te contar um exemplo de que me disseram, não. Foi comigo que aconteceu. Tá? Então, a gente avalia alguns... mas eu vou retomar isso sim, tá, Tamires? A gente avalia alguns pressupostos, né, que podem estar focalizando, né, o paciente em fatores externos, né? Quais são os fatores que podem estar considerando a adesão ou não adesão ao tratamento? Será que sofre alguma influência, alguma atividade externa ou algum questionamento que pode ser abordado que dificultem esse paciente a uma questão à adesão ao tratamento? Qual o impacto que isso pode estar proporcionando? Então, é algo que a gente vai compreender da melhor forma, avaliando o nosso dia a dia e principalmente quando a gente envolve a atenção básica, quando envolve a saúde da família, a facilidade que nós temos. Eu acho que é isso. A minha experiência lá na clínica é um período muito pequeno ainda, mas eu já percebo que é uma maior facilidade dessa integração, de trazer o paciente para perto, quando a gente quebra algumas barreiras, facilitando com que esse paciente se sinta mais confortável, se sinta mais acolhido. E quando a gente gera essa relação de confiança, ele traz algumas abordagens, traz alguns questionamentos. Isso é muito bom para as nossas expectativas aí quando a gente pensa na atenção básica, na atenção na saúde da família. Beleza? Fala, Isadora, quer alguma coisa? Alguém? Não? Tamires, eu retorno aí para falar desse questionamento em específico, tá? Pode passar, Isadora. Beleza.
Quando a gente pensa na questão da compliance, né, a gente avalia a questão como obediência, como o papel do paciente numa condição de se tornar passivo, né, de se tornar condicionado à terapia estabelecida como prescrição. Então, o paciente precisa interpretar, precisa entender que ele tende a se tornar passivo, ele tende a se tornar obediente, tende a se tornar fiel a essa proposta que foi estabelecida. Porque se ele não quiser, se ele não optar por não aderir ao tratamento, se ele interpretar que as orientações dadas pelo profissional, seja ele médico, seja ele enfermeiro, seja ele farmacêutico, orientando com relação ao uso, se isso não estabelecer um grau de confiança e obediência, porque envolve uma outra questão aí, Jureni, desculpa se eu não falei o nome errado, você diz o seguinte, é verdade, certificar se o paciente entendeu a prescrição. Se ele, além de entender, Juremi, ele tem a capacidade de obedecer, de seguir essa orientação. Ele entendeu, ele certificou, mas agora, será que após essa obtenção dessa informação, ele vai responder de forma passiva a esse tratamento, de forma a seguir à risca, né, esse tratamento? Então é algo que a gente precisa estar atento aí, que pode sim impactar de forma negativa nos processos evolutivos daqueles pacientes que a gente acompanha no nosso dia a dia, tá certo? Pode passar, Isadora. Vamos falar um pouquinho sobre aderência, né? É um termo utilizado para identificar uma escolha livre das pessoas de adotarem ou não certa recomendação. Olha aí, Junini, olha a ideia. A gente percebe que precisa ter uma aderência, né? Precisa ter uma compreensão em saber, será que essa pessoa, mesmo entendendo, consegue obter o resultado? Eu trago algumas disciplinas no local que eu trabalho, e uma delas que eu trago é a fisiologia humana. Então, eu falo um pouquinho com relação ao sistema nervoso central, só um parênteses aqui, tá, Isadora? Só para a gente colocar aqui algumas questões. Quando a gente pensa nas questões do sistema nervoso, eu preciso levar a informação, por exemplo, através do eixo hipotalâmico, né? Uma sugestão de proposta. Mas, para que isso aconteça, eu preciso que haja um processo de interpretação dessa informação. Então, Jureni, é aquela ideia, eu vou ligar para você, mas o fato de eu fazer o contato telefônico, ligar para o seu telefone, não é a garantia que nós teremos comunicação. Eu preciso que você atenda a minha ligação. Então eu faço o seguinte, não, eu já liguei para a Jureni. A interpretação que as pessoas ao redor têm é o seguinte, o Kleber já se comunicou com ela. Não, eu liguei para ela várias vezes e não obtive uma recepção, ela não me atendeu a ligação. Então, apesar das pessoas saberem da informação, certificarem como funciona, os horários que os medicamentos precisam ser administrados, que eles precisam ter algumas restrições com relação ao uso de outras substâncias que podem levar a diminuir o processo de adesão a esse tratamento, pode diminuir os efeitos esperados, eu preciso que o paciente, além de se conscientizar disso, que ele venha aderir, que ele venha respeitar e obedecer a proposta estabelecida. Então, não é somente ligar, Isadora, eu estou te ligando, mas eu preciso que você me atenda, senão a gente não consegue falar. Então, apesar de todo o esforço, de todo o empenho de estimular a informação, é importante a gente olhar nos olhos do paciente, por isso é importante restringir as barreiras que às vezes nos separam do paciente, né? Geralmente, quando a gente lida com os locais de clínica da família, são locais carentes, são locais, às vezes, de proximidades em comunidades carentes, que já envolve vários processos sociais, né, várias condições socioeconômicas, e se ainda eles se sentirem ainda mais afastados de onde eles precisam estar mais perto, mais acolhidos, a forma de adesão é algo que vai levar a um condicionamento negativo de imediato. Então, quando a gente chegou lá, a gente tem lá há um pouco mais de um mês, e a gente abriu a porta, os próprios pacientes falaram assim, poxa, que legal, a porta está aberta, então a gente consegue falar um pouquinho mais com vocês. Lógico,
a gente precisa limitar um pouco as nossas abordagens, as nossas formas de interagir com esses pacientes, porque muitas vezes a gente pode sim, o paciente sofre um momento, ele não está ali por opção, ele está ali por uma necessidade, por uma demanda, uma dor, um tratamento. Então, se ele ainda encontra alguma resistência no acolhimento, se eu ofereço uma forma de falar que ele interprete como uma forma agressiva, ele pode sim reagir a essa agressão. Então, lógico, a gente não vai sofrer nenhum tipo de abuso, mas interpretar esse paciente quando ele necessita de uma ajuda, necessita de um acolhimento, é algo que a gente muitas das vezes garante aí pelo menos uns 30% a 40% do tratamento. Porque esse cara tende a confiar no que você fala e, confiando nisso, certamente ele vai fazer o tratamento até mesmo em consideração à sua abordagem, em consideração à sua preocupação com o bem-estar dele. Quando a gente avalia alguns termos, né, a gente considera, a gente vai falar um pouquinho, mas vou dar um spoilerzinho, quando a gente pensa no remédio, né, o nome remédio, a gente muitas das vezes associa a um comprimido, né, a algo que a gente utilize, né, mas é um termo mais abrangente, né, quando a gente está com fome, né, e a gente busca uma captação nutricional, a gente está remediando uma situação que traz um desconforto. Quando a gente está com frio e busca um agasalho, a gente está remediando uma situação que traz um desconforto. Então, tudo aquilo que proporciona um bem-estar é algo que pode estar remediando, né? Então, quem sabe que nós não estaríamos fazendo uma possibilidade de gerar um condicionamento de proporcionar um bem-estar aos nossos pacientes com uma simples conversa, com um simples bom dia. Muitas das vezes a gente pode falar um não sorrindo. Olha, eu preciso desse medicamento, você infelizmente ainda não foi entregue, mas vamos tentar ver uma alternativa. Será que o nosso médico lá dentro não pode estimular uma condição? Olha só, senhor, infelizmente eu não tenho o seu medicamento, mas esse medicamento o senhor consegue retirar na farmácia popular. Vai lá, leva esse medicamento, orientar o paciente, acolher o paciente, não é simplesmente, não tenho, próximo. Isso faz com que o paciente crie uma barreira, crie uma resistência, fala assim, já que eu não tenho, é uma mensagem de Deus, então não vou tomar o medicamento. Isso eu já ouvi, é algo muito comum, e a gente precisa interpretar isso e intervir da melhor maneira possível para que a gente conseguisse otimizar o nosso trabalho, o nosso tratamento, tá bom? Pessoal, eu falo bastante, tá? Se vocês virem que está excedendo, vocês cortam. Mas a Isadora falou comigo que hoje é até às 9 da noite, não é isso, Isadora? Você tinha dito até às 9, né? É tá até bom. às 10, na verdade, da noite. Ah, é até às 10? Tá bom. É. Então, a estampa já foi de ralo, né? Então é comigo mesmo. Vamos lá, passa para o próximo aí. A gente questiona agora os fatores que podem estar relacionados à adesão. E a pergunta fica aqui, né? Por que certos pacientes não aderem ao tratamento medicamentoso? Quais são os fatores que podem impactar esse paciente a não aderir a esse tratamento? Será que é um problema do paciente? Será que é um problema do profissional? Será que é um problema do sistema? Será que é um problema de todo o aspecto familiar que envolve esse paciente? Vamos entender umas poucas possibilidades aí, lá na frente, discutindo um pouquinho mais sobre isso? Então vamos lá, Isadora, fica à vontade aí. Então a gente pensa na questão dos motivos relacionados ao paciente, né? Então a gente pode pensar numa ação que pode ser favorecida por um esquecimento, né? Uma lembrança, o paciente remeter a doença e isso de trazer um desconforto, ou trazer um certo desânimo, né? Porque ele pode pensar assim, poxa, é um tratamento tão longo, é uma doença tão grave, será que vale a pena investir? Será que vale a pena avaliar o risco e o benefício e me trazer um desconforto? Porque esse medicamento pode me impulsionar algumas reações adversas, alguns efeitos colaterais. Será que é importante? Será que vai ter a resposta? Até agora não obtém nenhuma condição de tratamento, a cura dessa doença, dessa patologia. Será que vale a pena eu me expor? Então, pode estar relacionando isso e levar a uma não adesão ao tratamento. Alguma possibilidade de alguma alteração cognitiva, né, que pode impactar também de forma a levar a não adesão a esse tratamento. Isso quando a gente relaciona ao paciente, pessoal, a gente precisa estar atento ao seguinte. Retomo aqui a fala. Jesus, eu sou muito ruim de nome. Tamires. Alguns fatores relacionados ao paciente. Tamires, vou contar uma experiência minha, tá?
aqui na unidade, nós tivemos a experiência de uma senhora, né? Onde a gente sabe aquelas pessoas que a gente quer levar para casa, né? A gente quer ter perto da gente para olhar para ela e dar bom dia, que ela dá um bom dia sorrindo, a gente sabendo que o dia dela não está sendo tão bom, né? É uma pessoa que ela veio do Nordeste do Brasil há pouco tempo com o seu esposo, né? E ao chegar aqui no Rio de Janeiro, ela fez alguns testes e foi identificada, né? Deu uma sorologia positiva para HIV. Aquela pessoa, ela continua dando bom dia sorrindo. Então a gente fica pensando o seguinte: das duas, uma. Ou essa pessoa não é desse planeta, ou uma pessoa que ainda não tem a ciência do impacto que isso vai trazer na vida dela, né? Então a gente meio que acolheu essa senhora, né, para o nosso convívio. Me permita não falar o nome aqui, né? Então a gente acolheu essa pessoa para o nosso convívio para tentar inibir algumas ações de dificuldade, principalmente no início do tratamento, né? Que os antirretrovirais são muito agressivos, né? E associou uma outra questão, porque ela já fazia um acompanhamento lá no Nordeste com tratamento de diabetes, a gente incluiu o tratamento aqui no Rio de Janeiro e buscou umas alternativas. Então, Tamires, olha o problema que eu me encontro. Eu tenho uma senhora com 2 tratamentos, né? Levando um grande volume de uma carga de maior intensidade no início do tratamento, faz um tratamento relacionado com a diabetes, né, usando hipoglicemia antes, algum antipertensivo de suporte, me fugiu a memória agora, e precisou de uma orientação na farmácia. A minha pergunta foi a seguinte: a senhora está entendendo aqui tudo certinho, né? Ela riu para mim com uma carinha e não me respondeu nada. Eu falei, meu Deus. Aí uma técnica minha, que já é mais cascuda lá, mais tempo, né? Falou o seguinte: porra, Kleber, ela não vai te falar não, mas ela não sabe ler. Você imagina, Tamires, o paciente sair do consultório com 2 receitas, 2 prescrições enormes, incluindo tratamento de início de orientação com relação ao antirretroviral, e saindo da unidade sem saber ler. É isso que a gente fala assim: peraí, deixa eu tomar um gole d'água e vou para a rua, vou conversar com ela. Eu fui abrir a porta da farmácia, sentei com ela, nós temos um banquinho na próxima farmácia, e falei: olha só, vamos conversar? Você não tem alguma dificuldade de interpretação? Eu obtive essa resposta da minha técnica, né? Mas eu perguntei a ela: senhora, tem alguma dificuldade? Está entendendo o que eu estou explicando? Ela falou assim: poxa, eu tenho sim, eu não sei ler. Falei, então vamos fazer o seguinte, vamos resolver de outra forma. Vamos fazer com que a senhora entenda. Nós tínhamos a possibilidade de enquadrar 3 horários de tratamento, né? Então a gente buscou uma alternativa de manhã, tarde e noite, né? Então eu fui ao entendimento e busquei o seguinte: eu falei, vamos lá, o que remete, o que lembra a senhora quando a senhora acorda de manhã cedo? Qual é a primeira coisa que a senhora lembra? Ela, eu lembro logo que está claro, né? Eu falei, o que traz a claridade para o nosso dia? A claridade vem do sol. Eu falei, ótimo. Então, todos os medicamentos, senhoras e senhores, eu cortei, fracionei todos os medicamentos para ela, comprimidinho por comprimidinho, e etiquetei cada embalagem dessa. Todo dia de manhã, a senhora vai olhar para essa embalagem aqui, onde está um solzinho desenhado, e a senhora vai fazer o uso desse medicamento aqui. A senhora consegue entender? Consigo. Eu falei, me explica. Esse medicamento aqui eu preciso tomar de manhã porque tem sol. Ótimo. Beleza. Vamos para o medicamento da parte da tarde, que a senhora vai fazer o costume. A senhora almoça que horas? Por volta de 12:30, 1h. Legal. Então a senhora vai dar um intervalinho e depois do almoço, o que a senhora gosta de almoçar? Eu gosto muito de comer peixe. Eu falei, beleza, é a coisa que eu mais sei desenhar. Vamos desenhar um peixinho aqui para a senhora lembrar que depois do almoço, todos esses medicamentos que estão nesse recipiente com o desenho do peixinho precisam ser tomados. A senhora faz o uso do medicamento, depois de um tempinho a senhora faz esse medicamento. A senhora entendeu? Entendi. Consegue me explicar? Consigo. Ótimo. E à noite, o que lembra a senhora? Se de manhã tem sol, o que tem à noite? Ela tem a lua. Ótimo. Todos os medicamentos que estiverem com a lua, a senhora precisa tomar no horário da noite. Mas eu preciso que a senhora dê um certo intervalo entre um e outro. Então, o condicionamento, assim que a senhora anoitecer, a senhora consegue entender números? Consigo. Quando o seu reloginho tiver, vamos acertar o meu relógio com o da senhora?
O meu relógio está com o dela até hoje. A gente monitora que ela precisa interpretar que às 20 horas, né, 8 horas, ela tem a facilidade de compreender esse posicionamento de fazer uso do medicamento naquele horário. Então, galera, a gente precisa buscar alternativas, a gente precisa interpretar esse paciente, a forma de que o que a gente está levando de informação, ele consegue replicar, repetir essa informação para que a gente perceba se não houve nenhuma falha de comunicação. Entra aquela questão, vai perder um tempo com o paciente. Gente, eu estou investindo o meu tempo com o paciente, porque é um paciente a menos que daqui a pouco vai estar lá na fila de uma unidade hospitalar de grande porte, buscando uma internação, porque a gente simplesmente estabeleceu uma condição de orientar, favorecer uma condição de abordar as demandas do paciente, ao ponto de que não é o que eu esteja explicando, eu preciso fazer com que a minha explicação seja absorvida pelo paciente. O paciente precisa entender do jeito dele. Como explicar que o cara precisa fazer um uso de uma zidovudina, de uma lamivudina, ou até mesmo de um processo de maior intensidade, como uma glibenclamida, uma glicazida, se o paciente não consegue ler? Às vezes a gente tem uma certa comodidade, às vezes se enrola um pouco em falar, na leitura, e se depara com algumas prescrições ainda inadequadas com relação à forma que a escrita está sendo colocada. Vocês imaginam o paciente com essa dificuldade. Então, a gente investe um tempo, a gente absorve esse paciente. A condição de levar uma informação em qualidade, leva um acolhimento a esse paciente e cria uma abordagem da seguinte forma. Com essa paciente específica, é o seguinte: nós temos um encontro toda sexta-feira, às 15 horas, na porta da farmácia. Porque eu preciso que ela leve todo o recipiente, nós vamos fazer a diferença, elas precisam tomar, daquele intervalo, precisa ter 7 dias de tratamento a menos, então eu conto comprimido por comprimido com ela, para que interprete o seguinte: não houve nenhuma quebra ou interrupção do tratamento. Graças a Deus, até hoje, a gente obteve um sucesso aí bacana, principalmente com essa paciente, que é uma que eu já adotei para mim, e eu faço disso um gerenciamento muito tranquilo. Essas demandas, pessoal, ela é muito comum também feita pelo enfermeiro, tá? Quando a gente fala isso na farmácia, a gente pensa numa questão assim, sou apenas eu de farmacêutico na unidade, né? Inclusive, a gente está com uma dificuldade mesmo de horário, de questionar horário, então a gente acaba utilizando o suporte do pessoal da enfermagem, os enfermeiros das equipes, né? Dando esse gerenciamento. Inclusive, a gente tem uma proposta aí para o dia, se não me engano, 8 de outubro, de levar junto às ACS, né, as agentes de saúde, um treinamento, uma capacitação com relação à abordagem, ao uso de medicamento, à guarda de medicamento, porque eles podem ter a capacidade de propagar essa informação. Então, chamo a atenção mais uma vez de vocês o seguinte: a informação é o diferencial na nossa profissão. A informação é o diferencial nesse programa de saúde da família. Então, estabelecer esse contato, garantir o paciente próximo a nós, leva uma condição de estabelecer uma proximidade, de diminuir as barreiras e condicionar uma melhor forma para que esse paciente venha abraçar esse tratamento, abraçar essa capacidade de melhoria das suas demandas iniciais. Beleza? Alguém pode falar alguma coisa aí, se quiser, Isadora, fica à vontade. Deixa eu só ler aqui o que é. Eu estou até comentando nos comentários aí. É a Tamires, Lívia, né? Que sou eu. A ideia, tá bom, Lívia, Isadora. Tá bom, Tamires, a ideia mais ou menos era essa, aquele paciente que não sabia a leitura, o que me chamou a atenção foi isso. Deixa eu ver aqui a Érica. A adesão ao tratamento de sífilis é um grande desafio, assim como tuberculose, né? Sim, bem complicado. Principalmente, Érica, a gente vai levar isso a um questionamento um pouquinho mais à frente, quando a gente vê que o paciente tende uma melhoria na metade do tratamento, ou num terço do tratamento, ele já se sente melhor, se sente estabelecido, né? Então, é um risco muito grande deles abandonarem, né? Condicionarem a não aderir mais ao tratamento. Deixa eu... Estou lendo o comentário aqui, tá, Isadora? Esse momento de pedir para o paciente explicar, a explicação é super importante. Realmente, a ideia é essa, ver se ele abraçou a ideia, né? Fundamental esse tempo, é exatamente isso. Enfermeiro da família, especialista em gente, né? Como vocês devem falar a linguagem do nosso paciente. Sim, a ideia é justamente essa, a gente se especializar nas pessoas, né? Às vezes a gente se preocupa com especializações
em doenças, em interações, especializações, em respostas de tratamento, mas por que não se especializar no paciente, né? Que é o alvo de todo esforço, o alvo de todo benefício. Eu prego muito sobre a chance, né, a possibilidade que deveríamos ter numa condição de maior intensidade lá na clínica. Graças a Deus a gente consegue fazer isso. Não sei se o seu Walter pode testemunhar isso, mas as reuniões multidisciplinares favorecendo as propostas, né? Eu levo alguns temas nas nossas reuniões, eu tento fazer as apresentações dos medicamentos que a gente obtém na nossa farmácia, ou quais estão em falta, já levar isso para o médico para que ele já prescreva ciente se vai ter uma forma negativa ou positiva na farmácia. Isso diminui muito o impacto, né, do cara chegar na farmácia, não tem o medicamento, volta lá e troca a receita. Se o médico semanalmente já tiver um posicionamento, quais são os medicamentos que ele já tem a opção de prescrever, favorece o paciente já sair numa satisfação um pouco melhor, até porque hoje em dia tudo se faz com celular, tudo filma, tudo tem câmera, tudo grava, e daqui a pouco a gente fica exposto, né? Não estou aqui defendendo cunho político, nem partidário, pelo amor de Deus, mas é a proposta que nós temos de garantir a qualidade no tratamento, independente do que aquilo está nos certificando, nos apoiando. Então a gente busca uma alternativa de tentar diminuir os impactos negativos que já são enormes que esse paciente convive, para tentar reduzir e favorecer com isso a facilidade de acesso ao tratamento. Vamos continuar, Isadora, senão a gente se perde hoje. Deixa eu tomar um gole d'água aqui, gente, dá licença. Outras, pessoal, situações relacionadas ao paciente, uma que a gente tem se deparado bastante, tá, galera? Fica atento a isso, as questões religiosas, né? Questão de crenças, né? Isso não vai funcionar, esse tratamento não vai dar certo. Eu vou na minha religião, que lá é muito mais funcional, não sou contra, né, a esse posicionamento, tá? Pelo contrário, creio muito na fé como um mecanismo impulsionador aí de cura, de tratamento, mas a gente vai entender algumas ideias dessas e a gente precisa estar atento como abordar esse questionamento, né? O senhor, de repente, a religião da pessoa não é aquela que a gente pratica, ou que é aquela que a gente tem uma certa empatia, então faz com que a gente crie uma resistência, mas precisa estar um pouco fora desse critério de avaliação, se tornar imparcial para favorecer uma melhor condição de interpretação nesses casos, tá? Questões relacionadas à dependência química levaram o paciente à proposta de que ele precisa abandonar, de que essa dependência química pode impulsionar de forma negativa o seu tratamento, impulsionar a fase de adaptação ao tratamento, é algo que tem feito muitos critérios de avaliação. Então, trazer o cara à realidade, muitas das vezes, pode chocar, pode confrontar, e, de repente, a resposta desse paciente, a abordagem que você faz desse paciente não ser bem vista, e isso trazer uma reação talvez não tão satisfatória. Então, vale a pena condicionar essas possibilidades aí de que é muito comum, às vezes, a gente informar ao paciente, olha, você precisa usar esse medicamento, mas você não pode estar usando nenhuma outra substância química, né, que pode deprimir ou pode impulsionar, né, a lesão, de potencializar ou inibir a ação. Então, a gente precisa questionar, levar a questão, trazer ao paciente a responsabilidade sobre o tratamento. Então, entra muito naquela assim, ele sai da farmácia, ele sai do consultório de enfermagem e recebe orientação e você, olha só, você precisa fazer esse medicamento que ele vai trazer um retorno imediato para você. Ótimo. Legal. Mas será que quais os outros impactos podem impulsionar a inibição desse tratamento? Será que existem algumas opções que podem impulsionar? Eu trouxe um relato mais cedo do meu irmão aqui para nossa aula. Eu uso alguns episódios que acontecem na minha casa, eu uso bastante, né? Meu irmão, ele é um pouquinho fora do peso e ele passou foi convidado a participar desses shakes aí para emagrecimento, né? Me permita não falar o nome. E ele falou assim, pô, cara, eu vi um negócio do shake lá, bom pra caraca, emagrece. Pô, comprei logo um caminhão, veio um monte, veio com garrafinha. Falei, pô, legal, vai dar tudo super certo. E, pô, é tranquilo só tomar um shake à noite, tomar um shake de manhã. Pô, bem legal, cara, funciona a beça. Pô, o resultado é muito bom. Vi umas fotos, uns vídeos, pô, pessoal, pô, perdendo peso. Pô, legal a beça. Bacana, tinha em casa. Eu não era casado ainda, a gente vivia mais próximo. Eu falei, cheguei em casa, abri a porta, ele realmente com uma squeezinha do shake, né? Legal.
e do lado um hambúrguer e um pouquinho de batata frita. Eu falei, peraí, cara, o que é? Pô, tô tomando shake, pô. Mas tu não foi na reunião, cara? Não, não fui na reunião, não podia, não tinha tempo, só comprei o shake. Mas não é só tomar o shake, meu irmão é engenheiro, não tem nada a ver com a área de saúde. Não é só tomar o shake, eu falei, não, cara, tem que tomar o shake, mas é em substituição do alimento. Ele, isso aí não funciona, não tem nada para mastigar, eu vou continuar comendo meu hambúrguer e vou suspender o shake. Então você vê que a adesão que ele deveria ter sobre o tratamento proposto, entre aspas, foi abandonada por uma opção, por uma, entre aspas, uma dependência que aquele prazer que tinha em comer, outra alternativa. Então a gente pode se deparar com essas condições aí, tá? Questões referentes à idade, né, o sexo, né? Será que isso é importante para mim? Será que alguns fatores impostos como tratamento, a gente vê ainda muita resistência ao tratamento com relação relacionado à próstata, né, com o paciente de sexo masculino, muita resistência a essa proposta de exame, então isso pode dar um impacto negativo de maior intensidade, então cabe a nós tentar amenizar, vocês principalmente nos consultórios, buscando uma alternativa de melhor resposta a esses tratamentos, né? Então a gente condiciona essas possibilidades como algo relacionado ao paciente com relação à adesão. E o mal do milênio, né, que a gente consegue já enxergar dessa forma, que é o processo de depressão, onde a gente se depara aí, gente, com uma condição agravada muito mesmo por conta desse processo da pandemia, né, em que os pacientes se tornaram reféns, né, estão presos. Isso eu falo como referência pelos nossos consumos dos medicamentos controlados na clínica, aumentaram uma forma absurda. No consumo de fluoxetina, ele simplesmente triplicou de um mês para o outro. Então, vocês veem aqueles pacientes com um acompanhamento, oriundos, talvez, de tratamentos anteriores, ou até mesmo impulsionados aí a relações como perda de emprego. Quantos relacionamentos conjugais foram terminados aí nesse processo de pandemia, onde o convívio trouxe uma certa dificuldade no relacionamento. Isso leva a uma condição de um processo depressivo, né? Então, a gente precisa considerar alguns fatores. Então, se a pessoa já tem uma proposta de que eu não consigo mais, eu estou cansado, não quero mais viver, como conversar com essa pessoa, como abordar essa pessoa para que ela busque força, restabeleça uma condição de continuar esse tratamento. Então, a gente precisa estar atento a essas possibilidades, tá? Isadora, por favor, deixa eu ver aqui, tem mais algumas outras mensagens que eu não vi, desculpem. Da Isadora, né? A boa comunicação é a porta de entrada para o vínculo. Exatamente. De qualquer forma, Isadora, um bom relacionamento que a gente teve, né? A gente nunca se viu na vida, mas a gente consegue se comunicar bem, tanto por telefone quanto por vídeo, porque a gente facilita uma boa comunicação. Então, criou um vínculo, criou uma porta de entrada, né? O mesmo relacionamento que eu tenho com a Lucélia, vi a Lucélia 2, 3 vezes em reuniões de confraternização, que ela é da turma da minha esposa, de bater um papo, algo simples, assim, mas é algo que a gente sente prazer porque gera uma boa facilidade. Isso, com certeza, no nosso ambiente profissional faz uma diferença enorme, tá? Tenho certeza disso. Cristiane, eu conheci... Olha aí, Cristiane, ó, galera, a abordagem da colega aí, Cristiane, tá? Eu conheci uma paciente, uma senhora, desculpa, que deixou de seguir no tratamento porque estava curada pela religião. É muito sério. Eu não desmereço, pelo amor de Deus, eu não desconsidero, acredito que a fé seja capaz de melhoria, sim, a fé é capaz de curar, tá? Mas é muito cuidadoso nossa abordagem com isso, porque muitas vezes, se a gente criticar esse movimento, a gente precisa, né, entender como chegar. Não, senhora, eu acredito que a senhora tenha sido curada, tenho muita certeza disso, mas é importante que a senhora acompanhe, né, os diagnósticos, para ver se realmente não há uma necessidade de uma abordagem extra. Então, tratar isso com um pouco mais de carinho para que esse paciente não se afugente ainda mais, né, esse tratamento. Vamos, Isadora, deixa eu passar um pouquinho aí para a gente dar continuidade aí, para a gente não perder o foco na nossa cronologia aí. Relacionado ao meio, pessoal, a gente vai muito na questão aí relacionando sobre a falta de alguns medicamentos nas unidades, né? Quando a gente pensa algumas questões que podem ser o custo do tratamento, pode impactar de forma negativa o paciente não dar continuidade à abordagem, né? Alguns problemas socioeconômicos, essa falta do medicamento, muitas das vezes, acaba levando a uma possibilidade de uma não adesão ao tratamento, né? O próprio descrédito familiar, o paciente já não acredita mais nesse tratamento, aí associa-se também alguns fatores relacionados ao meio, como as questões religiosas, também, né? Eu tenho
uma tia que vai fazer uma oração, eu tenho um primo que faz um trabalho, enfim, é algo que a gente não vai questionar, mas é algo que é bem condicionado também. Um outro processo, pessoal, que a gente tem que tomar um cuidado danado, tá? Quando a gente tem, principalmente quando a gente libera TARGs, né, que são os medicamentos antirretrovirais, com relação à discriminação. Nós tivemos um problema em outra unidade, onde nós tivemos acesso a essa informação, não foi um convívio nosso, em que o paciente se percebeu um movimento, era um paciente soropositivo, que ele percebeu um certo cochicho entre as pessoas, né, quando ele foi retirar o medicamento. E isso ele fez uma reclamação formal ao ponto e nunca mais voltou para a continuidade do tratamento. Então é importante, pessoal, a gente estar preocupado, estar atento nessa questão do acolhimento, da abordagem, trazer para perto, trazer para junto, para que ele se sinta o mais confortável, o mais confiante possível na sua melhoria, de que ele vai ter uma certeza de um local, de um porto seguro, para ele estabelecer a sua melhoria, a sua continuidade de tratamento, certo? Um outro fator importante, né, a alteração da rotina. Eu preciso fazer o medicamento a cada 4 horas, e eu vou ter que acordar de madrugada para fazer o medicamento? Não vou fazer mesmo. Eu não vou acordar cedo para tomar um remédio. Você precisa fazer o uso da levotiroxina, principalmente no horário da manhã, onde o pico de cortisol ele é mais acentuado. E eu acordar antes das 10 para tomar remédio? Nunca, não vou fazer isso jamais. A gente já escuta essa negativa na porta da farmácia, quando a gente orienta. Eu imagino que vocês devam ouvir algo semelhante a isso no próprio atendimento de vocês, no próprio suporte de vocês. Então, a gente precisa interpretar de como abordar esse paciente, justificando, né, mostrando a ele qual o impacto que essa adesão pode proporcionar à sua qualidade de vida, à sua melhoria do tratamento. E outra questão muito importante também é a dependência do cuidador, né? O paciente muitas das vezes tem uma necessidade de ter um suporte de um cuidador, um parente, ou até mesmo um cuidador de idoso, que pode levar a uma dificuldade, não me sinto confortável, de me sentir dependente de alguém para ter um copo d'água, de alguém para ter pegar o comprimido para mim. Então é algo que pode levar a esse condicionamento de não adesão, tá? Passa aí, Isadora. Aí, galera, a gente vai começar a se colocar, né? Relacionados à equipe de saúde. Aquela relação médico-paciente não tão afetiva, né? Um pouco arranhada, né? Onde o cara... o médico nem olhou para mim, já me atendeu, nem olhou para minha cara. Isso é o mais comum de se ouvir, né? Acredito que vocês ouçam bem mais do que eu, mas a gente depara bastante com isso, né? E com isso, o paciente cria uma barreira. Então fica aquela situação. Poxa, eu fui no médico, o médico nem olhou para minha cara e nem me explicou. Mas será que o médico realmente não explicou? O paciente já criou aquela resistência e não quis entender as orientações do profissional. Então entra na questão de não receber a informação por escrito, né? Não compreender a lógica do tratamento. Então, Tamires, a gente retoma aquela questão do analfabetismo, né? Muitas das vezes pode nos confrontar aí no nosso dia a dia. Então, a equipe de saúde tem que buscar uma alternativa de gerar um entendimento com maior qualidade, levando isso em consideração as possibilidades que podem impedir a interpretação do que está prescrito, do que está orientado, seja de forma escrita ou de forma verbal, tentar interpretar esses pacientes da melhor forma possível. Por isso que a gente está criando lá na unidade uma abordagem de fazer com que as ACS percebam as suas importâncias. Não somente marcar uma consulta, marcar um exame, mas propagar a condição de melhoria de informação, ser um braço, um facilitador do processo de propagação de uma informação de qualidade junto à nossa comunidade do qual a gente está inserido, certo? E a questão de não aceitar o tratamento, que envolve a questão também do fator religioso, né? Não, eu não aceito, eu vou ser curado, eu não posso fazer o uso do vermífugo por conta da questão da lua. Então, a gente encontra vários fatores que podem estar relacionados aí à não adesão ao tratamento, certo? Deixa eu ver aqui. Eu acho também que as pessoas, deixa eu ver, Isabela, eu acho também que as pessoas não sei o que pensam, né? Quando acabam os sintomas da doença, acho que melhora o sistema de tratamento. Falam que estão curadas, esquece o detalhe da melhoria por conta do medicamento. Sim, Isabela. Quer ver isso na questão da tuberculose? É muito comum. O paciente dá uma melhorada, estabiliza e larga o tratamento. Inclusive, você mesmo colocou, né? Larga o tratamento por conta dessa questão.
Mas também acontece o paciente vir perguntar se o remédio prescrito em outro serviço está correto. Aí entra a questão um pouquinho da ética, né? A gente acaba esbarrando, a gente já vê umas prescrições aí meio quadradas às vezes, tá? Então a gente precisa ficar um pouquinho atento, né? Vamos ver o melhor entendimento. A gente pega muitas das vezes aí alguns comprimidos endovaginal, a gente pega alguns hidróxido de alumínio prescrito endovenoso, então a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, que às vezes tem umas certas escorregadas aí que a gente precisa estar atento aí, né? Só para tentar interpretar da melhor forma. Isadora, pode me passar aí. Agora, relacionado, pessoal, ao tratamento. Os efeitos adversos podem impulsionar, pode trazer um desconforto, esse medicamento me traz diarreia, esse outro medicamento me deixa sonolento, então eu não vou garantir uma maior facilidade, então eu vou ter que abandonar esse tratamento. Muito comum, tá? Muito comum. O uso de vários medicamentos de forma continuada, né? Poxa, eu tenho que usar esses medicamentos todos. Pô, eu precisava ter um medicamento só, que me levasse uma garantia, porque às vezes eu posso esquecer. Eu via isso com meu pai, né? Meu pai já diminuiu bastante, né? Mas ele fala assim, eu tomo, ele vinha com aquela fala como se aquilo fosse um troféu, né? Parecia título de Campeonato Brasileiro. Eu tomo 9 remédios por dia. Poxa, como se aquilo fosse uma vantagem enorme. Então, quando cria essa barreira, o paciente pensa assim, pô, será que eu preciso tomar esses 9 tratamentos mesmo? Será que eu não tenho algo alternativo? Então, a gente conseguiu levar meu pai ao médico e conciliou aí a uma adequação a diminuir esse quantitativo e facilitou a adesão a esse tratamento. Chama a atenção dos senhores também para uma outra possibilidade relacionada à quantidade de medicamentos. Eu não sei se vocês já se depararam com isso, eu acredito que sim. Lá não é padrão da Remune, do município do Rio de Janeiro, a dipirona, por exemplo, de 1 grama. Então, quando o médico prescreve, se faz necessário a utilização de 2 comprimidos por horário. Então, às vezes, vê o paciente aí criando uma certa resistência, vão ter que tomar 2 comprimidos, comprimido desse grande pra caramba. Então, a gente vê essa possibilidade sendo um fator de não adesão ao tratamento, tá? A questão do tratamento prolongado, né? Falo aí, como a Isabela falou, na questão do tuberculostático, né? A questão do tratamento prolongado, né? Levando uma maior facilidade, uma dificuldade, uma facilidade a não adesão, uma dificuldade ao tratamento, né? A questão, gente, eu preciso que vocês me chamem, me fiquem atentos aí, tá? Que a gente se depara muito com isso. A gente fez um levantamento, apontamos uns gráficos numa outra unidade que eu trabalhei, que envolvia atendimento ambulatorial a idoso e a pediatria. Dificuldade de abertura dos frascos, né? Uma outra questão também. Quando nós temos a exposição do paciente, o bizu que eu deixo para vocês aí, para o nosso dia a dia, para os nossos idosos em casa, para os nossos pacientes no trabalho, enfim, nós temos alguns medicamentos, apresentação de spray, né? Então eu faço o seguinte, o senhor precisa fazer 2 borrifadas desse spray a cada 8 horas. Será que aquele paciente idoso com alguma certa dificuldade motora tem a capacidade de levar até o final a condição de friccionar esse spray ao ponto da quantidade sair o suficiente? Será que realmente ele vai fazer 2 vezes? Será que as nossas crianças têm autonomia para isso? Ou vai achar engraçado ficar borrifando? A gente tem visto alguns tratamentos sendo orientados, né, com o uso das crianças, alguns sprays para a garganta, né, sendo prescritos e ele dando à criança autonomia sobre a administração desse medicamento, aos idosos essa administração. Então, cuidado, pode ser que esse idoso já não tenha uma força suficiente, uma questão de algum tremor, né? Pode impactar de forma negativa, então é um bizu que a gente deixa para vocês aí, tá? Só para vocês ficarem atentos aí se realmente está sendo administrada a dose prescrita, tá? A questão da dificuldade da deglutição de comprimido é algo que vem desde que o mundo é mundo, né? Esse comprimido é muito grande, não vou conseguir fazer a deglutição. Eu tenho até um episódio para contar, assim, histórico, né? De um amigo de infância, né? Onde eu morava com os meus pais, lá em Caxias, e esse cara cresceu comigo, né? E um dia eu estava de plantão, ele me ligou e falou, o médico me passou um medicamento, cara, eu perdi. Ele me deu até uma amostra grátis e tal, mas eu acabei perdendo esse medicamento. Gente, pelo amor de Deus, não ri, tá? Eu acabei perdendo esse medicamento, mas eu não estou lembrado. Cara, eu sei que era DI.
E era um anti-inflamatório. Eu falei, pô, tentei outras coisas, diclofenaco. Ele, pô, é esse mesmo, cara. Diclofenaco, eu falei, de sódio, de potássio, pô, de sódio. Eu falei, pô, beleza. É fácil, né? A gente é só... Pô, obrigado por me lembrar. Eu falei, pô, cara, inclusive, lá em casa tem. Eu vou ligar para minha mãe, tu vai lá e pega comigo, porque eu tenho em casa que eu estava usando e parei de usar. Mas lá em casa a gente tinha um certo comum uso, né, de alguns medicamentos, e minha mãe usava alguns medicamentos e acabava ficando meio que junto. Eu falei, mãe, em casa aí pegar um medicamento, já está orientado como fazer, só entrega ele para mim. Minha mãe, claro, sem problema nenhum. Aí eu cheguei do plantão no outro dia de manhã, ele estava no portão, né, eu lembro da cena até hoje com uma caneca de café na mão. Eu falei, cara, tudo bem? Pô, muito melhor, tô novinho já, cara. Eu falei, pô, que legal, cara, que bom, tal. Aí eu falei, pô, só faz o tratamento certinho. Ele falou, pô, é complicado, né, mano? O comprimido é muito grande, né? Aí eu pensei assim, comprimido de diclofenaco grande. E aquilo me veio essas 3 palavras na minha cabeça, comprimido de diclofenaco grande. Eu falei, pô, não tá casando. Eu falei, pô, esse cara é muito frouxo, né? Eu falei, cara, não é possível, cara. Esse comprimido não é tão grande assim. E não é grande nada. Bagulho quase o tamanho do meu dedo. Eu falei, pô, peraí. Pega lá pra mim, cara. Ele, peraí, vou lá buscar. Aí eu falei, pô, ele vai buscar, né? Eu vou já pronto para zoar ele, porque, pô, tu é frouxo, né? Um comprimidinho pequenininho e tal. Ele veio. Aqui, ó, vê se não é grande. Eu falei, vamos, consegue ler para mim? Eu falei, consigo, pô, vamos ler o que tá escrito aqui. Diclofenaco de sódio. Eu falei embaixo, ele, pô, tua mãe me vendeu, né, cara? Supositório. E ele fez por via oral. Aí eu penso a vocês o seguinte, uma unidade dessa, ele conseguiu fazer. Então fica tranquilo, você não consegue identificar a entrada e a saída, não tem problema nenhum, né? Então é algo que para você é legal. Você melhorou, meu filho? Pô, melhorei, cara, mas aí como é que eu vou tomar um supositório? Agora eu já estou sabendo, então cria aquela expectativa negativa. Falei, meu irmão, eu vou te zoar pro resto da minha vida. Até hoje, né? A gente, pô, se encontra às vezes na rua, tá melhor? E, pô, cara, para com isso aí, já tem família já, o pessoal já tá conversando e tal. Então, você precisa interpretar que essa dificuldade de deglutição, às vezes, está associada pelo uso inadequado, né? Então, você cria algumas possibilidades, isso acontece muito, galera, muito, muito mesmo. Ó, quer ver uma que eu nunca me esqueço? Cloreto de potássio, uma ampola EV de 6 em 6 horas. Aí eu falei, pô, beleza, isso vai dar problema. Aí liguei para a enfermeira, falei, colega, tô com um probleminha aí e tal, se tiver uma prescrição, porque às vezes a gente paga por carga cloreto de potássio, né, o repositor eletrolítico, cuidado aí, né, porque às vezes pode fazer. Aí a pergunta para mim foi a seguinte, mas o que tem? Se fizer, eu falei, não tem problema nenhum. Se você conseguir fazer a segunda, pode fazer as outras 3 sem problema, não tem problema nenhum. Agora, a primeira que é o ponto-chave, se a primeira der tudo certo, fica tranquila. Aí depois eu falei assim, se ela perguntou o que tem, ela não vai entender o meu tom de brincadeira, é melhor ir lá na clínica e ver. Eu larguei tudo, fui lá e falei, olha, é errado, o médico esqueceu de prescrever no soro fisiológico. Então, são detalhes que podem sim fazer a diferença, é muito comum, tá, gente? Não abram mão disso, não. E a questão de acreditar que já tomou o medicamento suficiente, a gente lembrando, mais uma vez, da questão da tuberculose como um grande exemplo aí, tá? Vamos lá, Isadora, que eu acho que eu avancei na hora dessa, desculpa, tá? A questão dos indicadores de resultados, né? O usuário do meu serviço melhora em termos de saúde, satisfação? O meu serviço tem sido eficiente? Como avaliar isso? Olha minhas respostas. Resultados clínicos. Como é que é a demanda de retorno desses pacientes? Esses pacientes têm retornado com melhorias? Têm condição de dar continuidade ao tratamento? Não muda para mim não, Isadora. Vamos lá? Passou. Os resultados humanísticos. Não. Passou, mas esses resultados humanísticos, padrão, beleza. Resultados humanísticos, qual é a capacidade que esse paciente obteve nas respostas que nós possamos estar trazendo, as respostas que nós conseguimos intencionar nesses condicionamentos. E quais os impactos socioeconômicos? A gente avalia essa questão também no ambiente hospitalar, reduzir o tempo de internação, reduzir o tempo de tratamento, faz com que a gente consiga obter também resultados econômicos. Quando a gente avalia o paciente, a gente reduz muitas das vezes com a orientação a continuidade de tratamento, as trocas constantes de tratamento, que reduzem a necessidade dele custear esse tratamento junto às unidades como drogarias, farmácias, beleza? Passa aí, Isadora.
Conclusão, galera, a gente precisa pensar, né, usar a cabeça, pensar fora da casinha, né, como o pessoal diz. O que leva o paciente a ingerir corretamente, administrar corretamente o medicamento na dose certa, no intervalo definido e sem alguma interrupção? O que condiciona essa forma? Responde para mim aí, Isadora, só passar para a próxima. Motivação, disciplina e orientação. Ele precisa estar motivado a buscar o tratamento, ele precisa estar com intenção de melhoria, não adianta ninguém querer que ele se trate, ele precisa estar motivado, ele precisa interpretar a necessidade do tratamento, ele precisa ter disciplina, ele precisa ter a questão da obediência ao tratamento. E se ele somar isso tudo a uma boa orientação profissional, uma boa capacitação do profissional que está dando esse suporte, a certeza de que há uma melhoria muito grande nas suas respostas é quase certa. Então, é muito importante concluir que haja uma boa motivação, uma disciplina desse paciente e uma orientação que cabe a nós, colocar um pouquinho de amor, um pouquinho de afeto à nossa informação, à nossa fala, no intuito de garantir uma melhor adesão, uma melhor absorção dessa galera aí que nos procura para tentar estabelecer uma melhoria dos nossos pacientes aí que nós convivemos, tá certo? Pessoal, eu acho que acabou esse estudo conclusivo. Sim, beleza. Galera, falei a beça, vocês me desculpem aí, eu acabo me soltando aqui, me perdoem aí se eu acabei invadindo aí, né, trazendo alguns exemplos, né? A ideia justamente que eu proponho é essa, que a gente conversou com a Isadora, com a Lucélia, é desse bate-papo, é de estabelecer uma condição de melhor forma. Então a gente cria esse aspecto aí, beleza? Fala aí, Isadora, fala alguma coisa enquanto eu tomo água. Isso, então. Acho que foi bem legal, Kleber, trazer essa discussão de adesão, porque percebo que, às vezes, a gente, enquanto enfermeiro de família, fica muito focado em saber a medicação, a dose correta, a prescrição correta, que, é claro, isso é super importante. Mas tem um trabalho também muito importante, que é esse de apoiar a adesão, apoiar a manutenção do tratamento, principalmente tratamento de hipertensão, diabetes, tuberculose. A gente está muito presente nessa manutenção, né, nas consultas de rotina, que a gente chama de consulta de rotina. Sim. A gente tem que estar trabalhando esse tipo de assunto em cada uma dessas consultas, né? Eu acho que é super pertinente a gente poder trazer essa reflexão, trazer todos esses detalhes, né, falar de adesão, porque eu também não sabia que tinha, nossa, tem a visão do paciente, tem a visão do profissional, tem a visão de tanta coisa, né? É muita coisa para dar conta, muitos detalhes, né? Muitos pontos, né? Sim, realmente a gente precisa ver que por trás da temática adesão tem muitas coisas por trás disso, né? Então, bem bacana. Sim. Pô, espero que a gente tenha com isso contribuído aí para alguma coisa, que isso venha a ser uma constante aí nos nossos encontros, tá?